Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença do Dr. Luiz Monteiro, médico empresário. Dr. Luiz, primeiro, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Vamos contar um pouquinho da história do médico e do empresário. Eu acho que vamos contar a carreira. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro e depois começasse já a primeira pergunta. Conte um pouquinho, por que médico e depois empresário? Muito bom. A primeira eu não sei responder, porque médico eu acho que eu nasci, ou foi minha mãe, meus pais, mas eu, desde que eu, mais remoto do que a minha lembrança, eu sempre quis ser médico. E tinha uma determinação, fiz 3 anos de cursinho, tomei pau, mas nunca pensei em outra coisa. Até entrar, entrei numa boa faculdade em Botucatu, entrei pensando em pediatria, talvez a única mudança foi essa, a da especialidade. Quando eu entrei na escola pensando em ser pediatra. Quando eu passei pela clínica cirúrgica, a minha cabeça deu uma mudada. Eu vi que eu gostava de cirurgia, me apaixonei por cirurgia, e a coisa da cirurgia pediátrica foi uma junção dessas duas coisas. E me aprofundei, fui... já fazendo um link com a história do empresário, eu fui um médico do front, um médico atuante. Eu fui fazer especialização fora. Há 40 anos atrás, refluxo gastroesofágico em criança ainda era uma coisa meio nebulosa. Eu fui aprender isso, eu virei uma espécie de referência. Isso me deu muita notoriedade, um consultório cheio aqui em São Paulo. Os pediatras de renome me mandavam os casos. Então, eu fui um médico atuante, cheguei a ser presidente da sociedade aqui em São Paulo. Mas, paralelamente a isso, eu sempre tive uma ação de gestão. Eu fui diretor de plano de saúde, de Unimed, e aí a veia da gestão foi tomando um pedacinho. E teve uma hora, 10 anos depois, que eu tinha uma atividade muito focada em gestão, já mais sempre partilhando, mas tive um convite para ir para a minha terra, que é Bauru, pela Universidade de São Paulo, que lá tem um hospital referência em fissura lábio-palatal. E a fissura palatina, ou lábio leporino, como é comumente conhecido, ela participa de 217 síndromes outras, que incluem malformações gastrointestinais. Então, embora fosse uma lesão de face, de âmbito de cirurgia plástica, ela normalmente tem outras necessidades para a condução dessas crianças. E as malformações do trato digestivo, outras malformações, e a universidade estava precisando, é um hospital da USP lá em Bauru, a universidade estava precisando de um cirurgião pediatra, e me convidaram. Então era a chance de eu voltar para a minha terra, para exercer na plenitude aquilo que eu fui formado. E nessa época minha mulher deu uma pancada. Ela falou: olha, é assim, tudo bem, eu vou para a tua terra, mas eu casei com um médico, então nós vamos para lá com uma condição: você vai ser só médico, você vai ser cirurgião pediatra. E fui. Eu falei: não, está fechado, é isso mesmo. Não vai falar mais em Unimed, não vai falar mais em nada. E assim eu fui. E esse negócio, a promessa durou uns 5 anos. Passou uns 5 anos, eu comecei a ter um pouquinho... Já foi para ver. E aí, uma forma de conciliar, eu montei uma consultoria. Essa consultoria me trouxe para São Paulo uma vez por semana, mas eu mantive lá a medicina firme. Lá, quando eu fui para o Bauru, não tinha UTI pediátrica, então eu operava um nenê, eu passava 3 dias no hospital, porque... e aí a coisa foi evoluindo. Então, quando isso estava um pouco mais montado, arrumado, é que eu achei que começava a faltar alguma coisa. Enquanto eu estava montando a especialidade, montando algumas coisas lá, a coisa estava muito boa. O tempo estava ocupado para pensar em gestão. E aí fiz uma consultoria. Essa consultoria caminhou para um lado de farmácia, então de medicina, porque o cirurgião pediatra prescreve muito pouco, pomadinha para fimose, olhe lá. Então, mas na minha época de gestão, eu começava a ver o problema do acesso a medicamento.
que é um dos grandes gaps do nosso modelo assistencial. Só que ano foi? Você tem ideia, mas só para poder ter um parâmetro de tempo? A Informa nasceu em 9/9/99. Ela fez 19 anos esse mês. Isso que eu estou te falando foi 2 anos antes disso, que eu fiz uma consultoria e encontrei os diretores da Unimed num evento e eles falaram: Luiz, nós estamos precisando de alguém para tocar uma parte de farmácia. O sistema Unimed, naquela época, estava montando farmácias para prover acesso a medicamento ambulatorial. Então, voltando nessa coisa do gap do modelo. Em qualquer país adiantado do mundo, quer seja na Europa ou nos Estados Unidos, as pessoas não pagam do bolso aquilo que o médico prescreve. Os gastos em farmácias são subsidiados normalmente pelo governo, no modelo europeu, no Japão. E nos Estados Unidos é mais privado o pagador. O plano de saúde, a seguradora de saúde, tem na sua cobertura, as mesmas coberturas que nós temos aqui, além de todas essas que nós temos, a prescrição do médico. Então, o americano não paga, ele vai na farmácia e recebe isso. E a gente aqui, de uma forma tupiniquim, falou: vamos montar a farmácia. E a minha consultoria foi para ajudar o sistema Unimed a montar a farmácia. E batendo numa tecla de montar o varejo farmacêutico é um varejo, é um business totalmente diferente de serviço, é gestão de estoque, compra, perda, um inferno, e com isso não tinha eficácia. Mas a gente tinha a força do prescritor e eu comecei a visitar a indústria farmacêutica e em um determinado momento alguém da indústria farmacêutica me falou em PBM, que é o que virou a minha empresa, que lá nos Estados Unidos é Pharmacy Benefit Management, que a gente abrasileirou aqui para programas de benefícios de medicamentos, para continuar na sigla PBM, assim como ela é conhecida, que é um business. Então, lá nos Estados Unidos, a operadora de saúde contrata a PBM para fazer gestão do benefício. Então, você vai no médico, ele prescreve. Com essa prescrição, você vai numa daquelas grandes redes lá, CVS ou Walgreens, você chega lá, o farmacêutico faz uma conexão com a PBM, com essa gestora, e faz toda a sorte de elegibilidade. Se você é elegível, se aquele medicamento faz parte do programa, se você já não comprou esse negócio 2 minutos antes numa outra farmácia, ou seja, a regulação, um processo regulatório, mas em tempo real. E ali você sai e fala: olha, você tem que pagar, pode escolher ali entre o brand e o genérico, você paga, sei lá, $8 por brand, 4 por genérico, essa decisão você toma na farmácia, vai embora para sua casa com o seu remedinho, um remédio que custaria $100 e poucos, alguma coisa. Bom, quando eu vi esse modelo, eu voltei, fui visitar, vi a enormidade e a grande sacada foi: ok, eu não preciso ter farmácia, tem um monte de farmácia para entregar o remédio para mim, eu preciso ter gestão, um sistema de gestão eletrônico, que era um autorizador em tempo real de regras e limites. Essa era a grande sacada. E eu comecei a estudar aquele negócio. Isso foi... Aí já estávamos em 99, perto de 99, gestando estava a Agência Nacional de Saúde e as suas coberturas. A nova lei dos planos, a 9656, que foi a lei que vinha regulamentar o sistema da saúde suplementar. E nessa época falava-se muito que dentro daquelas coberturas, porque antes da lei, eu era gestor de plano de saúde e eu sabia disso. O plano de saúde dava arroz e feijão. Tinha um monte de coisa que não era coberto e acabava indo para o sistema público. Cirurgias de alta complexidade, órtese, prótese, transplante, AIDS na época. Tinha um monte de coisa que não era coberto. Então, na lei, e o medicamento ambulatorial. O medicamento hospitalar sempre foi coberto. Na época falava-se muito que viria, dentro das novas coberturas, viria a cobertura de medicamento. Como eu falava desse assunto, eu comecei a ser procurado para montar alguma coisa.
lá dentro do sistema Unimed, ainda tentei ver que o caminho de fazer farmácia própria não é, embora eu fosse um dos que promovia isso, mas eu acabei identificando que estava errado o caminho, mas a gente não progrediu e eu comecei a ser assediado mesmo para montar uma empresa, porque tinha uma grande oportunidade de montar por lei. E eu montei um business plan, já sabia fazer isso com toda essa vivência e falei, bom, vinha alguém falar comigo, eu falei, olha, tem isso aqui. O assédio foi tão grande de banco, de empresários, mas eu falei, eu vou buscar o estratégico. Farmácia, dono de farmácia. E aí procurei a Abrafarma, que é a associação brasileira que reúne as grandes redes de farmácia. O então presidente era o presidente da Pague Menos. E ele falou, olha, acho que quanto você precisa, vamos fazer em 10 cotas o valor do investimento, você fica com um pedaço da empresa como para ser o empreendedor, e a parte financeira a gente cobre. E assim montamos a iPharma com 7 grandes redes participando. Quem foram, só para iniciar, você lembra? Algumas delas não existem mais, mas foi a Drogamed de Curitiba, que acabou. Do Rio foi a Drogas 1000, que hoje já não é mais sócia, mas o antigo proprietário, antes de vender a rede para uns mexicanos, espinofou as ações para a pessoa física, ele é nosso sócio até hoje. A Pague Menos sempre foi o sócio principal. A Rede Araújo de Minas, que é uma das grandes redes. Essa é forte. O antigo Drogão aqui de São Paulo, que depois foi comprado pela Drogaria São Paulo. A Santa Mônica de Goiás, que também não existe mais. E eu acho que eram essas. Essas redes acreditaram, puseram dinheiro e nós montamos aqui no Brasil o primeiro autorizador em tempo real e conectamos as grandes redes. E quando a gente vai na farmácia, aquele e-Pharma que aparece lá? É aquilo lá. Esse modelo criou o Aqui Tem Farmácia Popular, que nasceu dentro da nossa empresa com muito orgulho. Então, aquele modelo nós instituímos naquela época. Você imaginar, há quase 20 anos atrás, não tinha micro no balcão da farmácia, só tinha o CPD ali, o terminal de caixa conectado por uma conexão X25 da Embratel, bem limitado, que fazia, mas tinha a conexão dos cartões de crédito, meio de pagamento. A gente pegou este modelo, que era o que tinha de conexão eletrônica, para colocar no balcão para fazer aquilo que a gente necessitava. E aí a gente tem ali toda a dificuldade do mundo. Imagina, 19 anos atrás não tinha Wi-Fi. Então, uma Drogasil tinha que comprar 300 micros, a Pague Menos 300 e poucas, a Raia outro tanto, e por aí a Drogaria São Paulo outro tanto, e por aí vai. Mas não é só comprar o micro. Tinha que passar aquele maldito cabo azul, tinha que quebrar a loja, tinha que interagir com o sistema de frente de loja deles, porque a gente via o preço que eles estavam praticando, tinha uma série de interações que na época foi meio disruptivo. Hoje seria uma startup, aquele termo não existia isso, mas foi um negócio de grande impacto. E aí montamos a empresa. Infelizmente a lei não veio, por uma série de razões, o medicamento continuou excluso da cobertura da nova lei, mas a força desse modelo foi tão grande que a gente viabilizou. Hoje a iPharma está em 27 mil farmácias em todo o país, em todos os estados, mais de 3 mil municípios, e atende 27 milhões de usuários das diversas camadas. Doutor Luiz, quero lhe agradecer muito. Falei para o senhor que 15 minutos. Já foi? Já foi. Eu queria mais. Estava tão bom que eu deixei o senhor contar a história de médico a empresário. Eu acho que o senhor foi empreendedor, enxergou coisa.
Independentemente da sua formação, não deixou de ser um grande empreendedor. Quero lhe entregar esse livro como presente, você ter vindo aqui, dedicado o seu tempo. Muito obrigado. Contar sobre pela visita. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site e até a próxima. Muito obrigado.